Olá, meu nome é Iane, eu sou professora de farmacologia e eu estou aqui para ajudar você que é estudante de medicina a aplicar os conhecimentos da farmacologia de uma forma mais sistematizada na prática da prescrição, para que você consiga escolher o melhor medicamento para o paciente que você está atendendo. Então hoje vou falar um pouquinho sobre a ondansetrona. O que é esse medicamento e por que a gente usa tanto esse medicamento, esse fármaco, como antiemético? Qual é o mecanismo de ação da ondansetrona? Ela atua antagonizando receptores 5-HT3 numa região lá no encéfalo chamada de zona do gatilho, que fica numa área chamada de área póstrema. Essa área póstrema ela fica localizada no assoalho do quarto ventrículo. O que acontece ali? Essa região ela tem uma comunicação com o líquido encefalorraquidiano, com o líquor. Por quê? Porque o epitélio ali, a barreira hematoencefálica ali, ela é fenestrada. Então, na maioria das regiões, a barreira hematoencefálica, ela tem junções oclusivas, ela evita, ela não deixa passar tanta coisa para o sistema nervoso central. Mas nessa região, especificamente nessa região, a barreira é um pouquinho mais aberta, ela tem buraquinhos, ela tem frestas, né? Que a gente chama de fenestrações. Nessas frestinhas ali passam as coisas que estão no líquor e que estão no sangue para o sistema nervoso central para avisar. É como se fosse um alerta. Então vamos imaginar um paciente que tem uma ureia alta no sangue, o líquor vai receber essa informação da ureia alta no sangue e vai nessa área da zona do gatilho, que é na área póstrema, que é mais fenestrada, vai avisar essa área de que tem muita ureia no sangue. E o paciente vai começar com êmese, vai ter êmese até vomitar. Outro exemplo, paciente que tem cetoacidose diabética, ele tem uma alteração no pH por conta do próprio diabetes. E essa alteração vai para o sangue, também essa informação chega no líquor e ali nessa área vai avisar o cérebro que precisa fazer acontecer o vômito. Mesma coisa quando o paciente usa medicamentos, fármacos que ficam no sangue, que vão para o sangue, né, são distribuídos e que causam uma certa toxicidade para o paciente e podem gerar vômito. É o caso dos quimioterápicos, o caso de opioides, né? Todos eles têm essa propensão a causar a êmese, a causar o vômito. Por quê? Porque eles também chegam nessa região que é quimiorreceptora e fazem essa comunicação dizendo, olha, tem uma substância química aqui no sangue e essa substância química está chegando ali, está chegando nessa área póstrema. E essa área póstrema, ela manda a informação, né, para a área do centro do vômito, que fica um pouco mais abaixo, fica na região do bulbo, e o centro do vômito está ligado com os pares cranianos, o nervo vago, o nervo glossofaríngeo e um pouco também do nervo facial, tá? E aí é que acontece, né, o reflexo do vômito. Então, essa zona do gatilho é uma zona quimiorreceptora, ela recebe informação química do sangue. Então, vários medicamentos, por exemplo, podem causar êmese, e é por conta desse mecanismo. Aí, nesse caso, quando a gente tem esse tipo de situação, os casos que eu usei de exemplo, né? Ureia alta no sangue, a cetoacidose diabética, o uso de um medicamento que causa êmese, essa zona do gatilho, ela tem receptores de 5-HT3. Se a gente consegue usar um fármaco que inibe esses receptores, eu vou inibir esse mecanismo, eu vou inibir essa passagem de informação para a indução do vômito, que é justamente nesses receptores que acontece. Essa área também tem receptores do tipo dopaminérgico e do tipo das neurocininas, mas os receptores 5-HT3 são aqueles que mais trabalham para a indução do vômito nessa área quimiorreceptora. Então, por isso que quando o paciente faz quimioterapia, tem a náusea e tem o vômito derivado da própria quimioterapia, né, pós-quimioterapia, a ondansetrona é um medicamento de primeira linha, porque ela vai chegar nessa zona quimiorreceptora e vai inibir toda essa passagem de estímulo para causar a êmese. A mesma coisa, né, para os outros exemplos que eu dei. Como a gente também tem receptores 5-HT3 no trato digestivo, além de outros, claro, mas esse é um deles, a ondansetrona também tem eficácia quando a gente tem, por exemplo, uma náusea e uma êmese derivada de algum agente que está contaminando aquele trato digestivo. Então, nesse caso, quais são as indicações da ondansetrona? Indicado após a quimioterapia do câncer, né, é a primeira escolha, só que existem outras indicações hoje, né, outras situações de êmese que ela também tem eficácia, que ela também faz efeito. Uma delas é na pediatria, nas gastroenterites. Então, a criança que tem diarreia e que tem vômito, e esse vômito está atrapalhando a alimentação dela, está fazendo com que ela não consiga tomar
líquidos, né, já que é necessário para manter hidratação, a ondansetrona é um medicamento que tem se mostrado segura na pediatria. Ela tem uma ampla margem terapêutica, ela não causa muitas reações adversas e ela tem se mostrado mais segura do que os medicamentos que antagonizam a dopamina, como metoclopramida, por exemplo, né, que é um outro antiemético que a gente acaba não usando muito na pediatria por conta dos efeitos extrapiramidais, efeitos neurológicos que são um pouco mais graves. A ondansetrona, na criança, ela pode ser usada apenas a partir de 2 anos. Então, esse uso é permitido pela bula a partir de 2 anos de idade. Isso pela via oral. Agora, pela via endovenosa, é permitido a partir de 1 mês de idade. Apesar da gente usar na prática, a OMS ela não recomenda muito o uso de antieméticos na diarreia aguda. E existem poucos consensos também que recomendam o uso de antieméticos na diarreia aguda, apenas quando o vômito é muito frequente e atrapalha muito a qualidade de vida da criança. A grande vantagem da ondansetrona é que ela é bem tolerada, então ela causa poucos efeitos adversos. Agora, quando o paciente tiver uma náusea, um vômito, que vem derivado de uma outra via, de uma outra causa, não adianta usar ondansetrona. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a náusea, o vômito do paciente, ele tem origem lá no sistema vestíbulo-coclear, por conta de uma cinetose ou por conta, por exemplo, de uma viagem, né? É um outro mecanismo. Então, ali na região vestíbulo-coclear, que é na região vestibular, também pode ser gerada um efeito que gere náusea e vômito. Só que usar ondansetrona ali não vai fazer efeito por quê? Porque não são receptores 5-HT3 que vão estar estimulando esse efeito da êmese. Ali são receptores do tipo histaminérgicos, tipo H1, que vão estar gerando esse efeito principalmente. Aí nesse caso é mais adequado estar prescrevendo um fármaco que atue nesses receptores histaminérgicos. Por isso que nós temos aí os antihistamínicos, como a difenidramina, o dimenidrinato, a meclizina, ciclizina, que são mais efetivos nessa situação. Outro momento ou outra situação em que a ondansetrona não teria eficácia seria nos casos em que a gente vai manejar aquela náusea e êmese antecipatória. Quando um indivíduo, um paciente, por exemplo, viveu uma situação onde ele teve vômito e ele lembra dessa situação, ou ele tem que repetir aquilo, às vezes antes mesmo de vivenciar de novo aquilo, ele já vai começar a ter náusea e vômito. É o caso, por exemplo, das sessões de quimioterapia. O paciente que teve vômito após uma sessão, antes da próxima sessão, ele já pode começar a ter aquela náusea antecipatória. Isso acontece por causa de estímulos sensoriais que ocorrem no próprio córtex, no sistema nervoso central. Então, não está relacionado com receptores 5-HT3 e nem com outros tipos de receptores. Aqui, na verdade, a melhor intervenção é fazer com que o paciente mantenha a tranquilidade, diminua a ansiedade, né? Existem medicamentos para isso também, mas existem outras formas, né, como a psicoterapia, que pode também ajudar o paciente nesse sentido. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta o nosso canal, compartilha com os teus colegas. Acesse também o nosso site cienciaterapeutica.com.br, que lá você vai assistir uma aula que eu fiz especialmente para você, para te mostrar como é que você consegue aplicar todos esses conhecimentos da farmacologia na prática de um jeito muito sistematizado, muito simples, muito fácil de entender e vai ajudar você a prescrever o melhor medicamento para o teu paciente. Muito obrigada!